Peugeot 208 na versão Style. Hoje, o carro mais vendido da Peugeot no mercado brasileiro. Não dá para contestar o sucesso que esse carro vem fazendo. E para tudo ficar muito claro, quais são os concorrentes que nós elencamos, justamente para a gente poder destacar as características positivas do 208. A gente pegou aí o HB20 1.0 na versão Limited, o Onix 1.0 na versão LT, o Polo 1.0 na versão MPI e o Fiat Argo Drive 1.0, todos com motor 1.0 aspirado e sempre transmissão manual. Primeiro ponto a ser destacado, iluminação do farol, inclusive vem escrito aqui, ó, Peugeot Full LED Technology, farol totalmente iluminado em LED, mas tem um outro detalhe que vocês só vão conseguir ver quando a gente dá a partida no carro. Vamos lá dar a partida? Perceberam que além do farol ser totalmente iluminado em LED, ele tem um ajuste automático da altura. Então alguns carros têm o controle elétrico, esse aqui é automático. De acordo com o peso na parte traseira do carro, ele vai fazer a correção do farol. Então a gente tem aqui farol alto, farol baixo, luz de rodagem diurna e assinatura de lanterna em LED. A gente não pode esquecer esta bela assinatura luminosa aqui na frente que rasga o para-choque até embaixo, dando uma característica bem típica aqui do carro da Peugeot e um detalhe que só o 208 traz na categoria. Outro ponto que precisa ser mencionado, a motorização desse carro. A gente já conhece o motor 1.0 Firefly que veio aí da Fiat e agora está aqui no 208. Mas por que eu quero destacar isso? Para começar, quando a gente olha para os concorrentes diretos, claro que tirando o Argo, que vai usar exatamente o mesmo motor, temos aqui um dos maiores torques do segmento, com 10,7 kgfm. Você vai olhar as fichas técnicas, vai ver que a maioria dos concorrentes ou é 10 ou abaixo de 10. Em um carro 1.0, esse 0, alguma coisa faz uma certa diferença. E tem mais, esse motor traz algumas tecnologias interessantes, como por exemplo, a tampa de óleo aqui já é a vareta de medição do óleo, uma solução bastante inteligente. E outro detalhe, temos aqui o comando variável, só que esse comando é acionado por corrente. Alguns concorrentes ainda usam correia dentada. Então, isso aqui indica que, primeiro, você vai ter um carro com um pouco mais de disposição de torque na cidade, até pela característica aqui de 3 cilindros e apenas 2 válvulas por cilindro. Você também vai ter uma manutenção menos cara, por conta de você ter uma corrente que não precisa fazer manutenção. Outro detalhe que é exclusivo desse modelo, o teto panorâmico. Isso mesmo, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima é um vidro, ele não abre, mas é muito legal por dentro. Por quê? Nenhum carro nessa categoria vai oferecer nada parecido. Então aqui você empurra para trás aqui essa cobertura e você vai ter o teto panorâmico. Inclusive, quem anda no banco traseiro também desfruta um pouco dessa imagem. Se não quiser utilizar, é só fechar aqui a cobertura. De toda forma, é um recurso que em carros dessa categoria nenhuma outra marca oferece e para algumas pessoas faz bastante diferença. O visual desse carro também se destaca bastante dentro da categoria. Não por acaso que ele tem aqui o nome Style em francês. A gente consegue ver elementos como essa peça aqui atrás pintada em preto piano, que tem efeito aerodinâmico. Outro detalhe, o espelho lateral também pintado em preto brilhante com o repetidor de seta. Mais uma exclusividade que só esse carro oferece na categoria. Roda em liga leve aro 16 polegadas, os concorrentes serão 15 polegadas. E aqui a roda também vem pintada em preto brilhante, o que dá uma diferença bem interessante no visual do modelo. A gente sabe que câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro não é nenhuma novidade, mas nesse modelo aqui do Peugeot, os dois equipamentos são série, você não precisa pagar a mais por nenhum deles. E o detalhe, essa câmera aqui, como eu vou mostrar para vocês no vídeo, também tem um funcionamento que no caso é diferente de todos os outros concorrentes que estão na categoria. Outro detalhe que pouca gente lembra, na verdade só vai lembrar quem tem essa necessidade específica. Tem aquelas pessoas que precisam ter uma carretinha adicional, seja para transportar mais volumes ou qualquer outro motivo. E o detalhe é que o Peugeot 208 aceita receber engate.
E esse engate pode tracionar até 500 quilos. Eu estou destacando isso porque tem concorrente na categoria que não aceita engate. E se você for olhar aos outros que aceitam o engate e descobrir qual é a capacidade máxima de carga, ela varia de 200 a 400 quilos. Então esse é outro diferencial do 208 1.0 Stile. Tem mais uma coisa que tem cliente que dá bastante valor, central multimídia. Aqui nós temos a tela da central multimídia com o maior tamanho do segmento. E essa central multimídia também aceita integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Mas além disso, tem alguns outros detalhes que eu quero mostrar para vocês lá dentro. Até aqui você viu muitas coisas legais a respeito do 208 Stile. Mas ele é só maravilhas? Não. Tem também os pontos onde o carro poderia ser um pouquinho melhor. De cara eu já vou citar dois. Ele é um dos menos potentes da categoria, com potência variando aí de 71 a 75 cavalos. E a gente sabe que potência é importante principalmente quando você está na estrada e quer velocidade maior. A gente viu isso, que o carro sofre um pouco nessa situação. Outro detalhe, não chega a ser necessariamente ruim, mas é a parte de baixo do segmento. Por quê? Ele só vem com 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais. Tem concorrente que é igual, mas tem alguns outros concorrentes que saem de fábrica com 6 airbags. Então esses são dois pontos que poderiam ser melhores aqui no carro. Porta-malas é o calcanhar de Aquiles do 208 Stile. São apenas 286 litros de capacidade, certamente o menor da categoria. E além disso, quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, olha só, o step é do tipo temporário. Você está vendo aqui que ele está no limite. Se você tiver que aplicar o step, colocar o outro pneu aqui dentro, ele vai ficar mais alto, desnivelando o piso do porta-malas. E para fechar, o banco traseiro até pode ser rebatido, mas ele não é bipartido. Então tem concorrente que oferece solução melhor nesses 3 itens. E para fechar, o espaço no banco traseiro não empolga tanto assim. Com os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá, meu joelho já está praticamente encostando no banco. E você tem muito pouca movimentação de pés. E tem mais, ali na porta não existe espaço para você guardar nada. Então aqui atrás é pessoa de baixa estatura ou crianças, porque pessoas maiores vão ter um certo desconforto em andar aqui. Lembrando aqui das coisas que são muito legais nesse carro, começando pelo ajuste do volante, porque você tem aqui ajuste de profundidade e também ajuste de altura. E esse volante com o diâmetro menor, com assistência elétrica, né, você vê o painel por cima do volante. Então você tem uma posição que você senta aqui que é diferente dos outros carros. O banco também tem aqui ajuste milimétrico de altura, mas uma coisa que acaba incomodando um pouco é o cinto de segurança, que não tem o ajuste de altura. Bom, aproveitar agora para fazer uma média de consumo com o carro. Já zerei aqui o computador de bordo, nosso circuito será prioritariamente rodoviário. Vamos ver como é que fica a média. Outro ponto que a gente não pode deixar de destacar nesse carro é o bom ajuste de suspensão dele aí para o mercado brasileiro. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tem aqui 2 lombadas, eu vou passar em ambas a 30 por hora só para a gente ver como ele vai bem. Ó, primeira lombada passou muito fácil. Aliás, tem às vezes até crossovers que não tem a facilidade de passar como esse carro passa na lombada. A segunda lombada, como vocês sabem, aqui é mais difícil. Ó, 30 por hora aí, com a maior facilidade. Esse é um tremendo diferencial do 208 em relação aos seus concorrentes diretos. Estrada. Esse é um ponto onde o 208 1.0 não vai tão bem assim. Então aqui na rodovia, se você precisar retomar a velocidade, eu estou em 4ª marcha. Se você colocar a 5ª, a gente percebe que o carro fica sem força. Então se você for utilizar o veículo em estrada de serra, carregado ou até mesmo rodovias de pista simples, onde você precisa fazer ultrapassagens, aí eu já aviso, terá problemas com a questão do desempenho. Velocidade em função de rotação, 5ª marcha, 100 km por hora, a gente vê que o giro não é tão baixo, 3.000 rotações por minuto. Vamos tentar buscar aqui 120, ó. Pisando tudo, você vê que o carro não responde em 5ª. Vamos colocar aqui 4ª, ainda falta um pouquinho de desempenho, deixa eu tentar 3ª. Aí a gente já está quase no limite de giro
Vocês percebem como o desempenho do carro na estrada não colabora muito? Chegando aqui em 120, aí quando a gente coloca em quinta marcha, aproximadamente 3.500 giros por minuto. Não é uma rotação baixa, mas eu vou dar um mérito para o 208, que tem um bom isolamento acústico e nesse caso não fica aquele barulhão aqui dentro como acontece com alguns concorrentes diretos. Se na estrada o desempenho não é tão convincente assim, na área urbana as coisas mudam de figura. Primeiro pelo fato desse carro ter o maior torque entre os concorrentes diretos. Segundo, pelo câmbio, tem um engate bastante preciso, é agradável fazer aqui a mudança de marcha. E a gente percebe que aqui na cidade, estou em segunda marcha, 2.500 giros, você dá uma pisadinha, você consegue ver que o carro consegue responder de forma mais convincente. Então, para uso dentro da cidade, aí o 208 1.0 vai muito bem. Resultado aqui da nossa viagem, rodamos 24 quilômetros, autonomia agora marcando 180, a gente tem uma velocidade média de 58 km por hora, prioritariamente rodoviário, teve alguma área urbana, mas olha, o consumo foi bom, 15,3 km por litro, lembrando que esse carro está abastecido com gasolina. Câmera de ré a gente já conhece de vários outros carros, só que aqui no 208 tem umas funções diferentes. No momento que eu engato a ré, ele já habilita aqui a câmera. E aqui, olha só, vista de 180 graus, o que é isso? Ele abre mais aqui uma imagem nos cantos, tanto no esquerdo quanto no direito. Isso aqui é extremamente útil quando você vai dar ré numa rua muito movimentada. Então os carros que vão se aproximando, eles aparecem, o exemplo aqui, tá vendo? Você consegue ver justamente nesses cantos, então você aumenta o ângulo de visão, isso acaba ajudando. Tem também aqui a vista em zoom, que é mais próximo do carro para você ver no detalhado. Tem também aqui o modo automático, vou deixar ele ligado e eu já vou explicar para que serve. Aqui do lado direito você tem essa imagem, aqui é uma imagem em tempo real e aqui vocês estão vendo que está uma imagem ali em linhas alternadas, né? Olha o que acontece quando eu dou ré. Então vamos lá, vamos dar ré, presta atenção aqui nessa imagem, olha que legal. Sabe o que ele está fazendo ali, pessoal? Ele está gravando por onde eu estou passando. Então não é uma imagem em tempo real, é uma imagem gravada. Aqui é em tempo real e aqui está gravado. Então isso aí vai te ajudar caso você esteja fazendo a manobra, passou ali por um muro, alguma coisa, ele vai ficar mostrando. Só que essa imagem ela não fica aí muito tempo. Ela vai começar a desaparecer, já começou, já desapareceu. Por quê? Porque como é uma imagem gravada, imagine que um pet, uma pessoa se aproxima do carro, não vai aparecer ali, mas a pessoa pode estar próxima do veículo. Então ela é só naquele momento que você está manobrando que fica registrado ali. Então vou refazer aqui a manobra agora, só que eu vou fazer para o outro lado, para a gente poder demonstrar aí o modo automático da câmera. Então engatei reta ali no modo automático, olha só, a câmera vai gravar o caminho por onde eu estou passando. Lá atrás do carro tem um sensor de estacionamento e eu vou aproveitar ali, tem uma árvore ali atrás e eu vou me aproximar dessa árvore. Então, vamos lá, chegando mais perto aqui, o sensor de estacionamento começou a funcionar. O modo automático, o que ele faz? Ele alterna automaticamente a imagem para o modo de zoom. Então ele tira aquela imagem maior e passa para o modo de zoom. Então você pode deixar isso habilitado ou não. Você pode tirar aqui a informação do modo automático e colocar, por exemplo, na vista padrão. Você vai usar da forma que for mais conveniente, mas você tem recursos a mais aqui nessa câmera que você não encontra na concorrência. E as revisões do 208 1.0 aspirado na versão Stile, como é que funcionam? Pois bem, elas acontecem de 10 em 10 mil quilômetros ou de um ano aquilo que ocorrer primeiro. Agora eu vou mostrar para vocês cada um dos itens que são feitos a cada revisão. Lembrando que a revisão ela é muito importante para você manter a garantia de fábrica. Portanto, não fazer a revisão na concessionária com os itens obrigatórios, você pode ter problema com a sua garantia. Primeira revisão é a de 10 mil quilômetros ou um ano, aquilo que ocorrer primeiro. Os itens que são trocados nessa revisão são o óleo do motor, inclusive é esse aqui, o SAE 0W20. Estamos falando aqui de um óleo
totalmente sintético, tá, pessoal? E além do óleo, a gente também tem a troca aqui do filtro de óleo. E nessa revisão também são feitas algumas inspeções no carro. Essa revisão tem o valor de R$ 530 e pode ser parcelada em 10 vezes sem juros. Revisão de 20 mil quilômetros ou 2 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Também temos o óleo e o filtro de óleo, só que aí acrescenta o filtro de ar do motor, o filtro de combustível e aqui também o filtro de cabine do ar-condicionado. Essa revisão tem um valor de R$ 1.006 e ela também pode ser parcelada em 10 vezes sem juros. Sempre lembrando que filtros, tanto o de ar do motor quanto o de ar-condicionado, é preciso fazer uma inspeção. Normalmente acontece na segunda revisão, mas se o carro anda muito por estrada de terra, esses itens eventualmente podem acontecer até mesmo na primeira revisão. Revisão de 30 mil quilômetros ou 3 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Novamente nós temos o óleo do motor e o filtro de óleo como itens obrigatórios. Entretanto, pessoal, existem aqueles itens que são de desgaste e não estão incluídos na revisão. Um exemplo é pastilha de freio. Só que aqui não é que 30 mil quilômetros tem que trocar a pastilha, depende muito do motorista. Tem motorista que às vezes a pastilha vai ter que ser trocada com 20 mil quilômetros. Motoristas mais cuidadosos só farão a troca dessa pastilha com 50 mil quilômetros. Portanto, esse é um item eventual que tem que ser inspecionado. Mas os itens obrigatórios são apenas o óleo e o filtro de óleo. E essa revisão tem o valor de R$ 530 e pode ser parcelada em 10 vezes sem juros. Revisão de 40 mil quilômetros ou 4 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Novamente temos o óleo do motor e o filtro de óleo. Repete também aqui o filtro de combustível, o filtro de ar do motor, o filtro de cabine de ar-condicionado e nessa revisão entram aqui as velas do motor. E essa é uma revisão um pouquinho mais complicada em matéria de inspeções no carro, né? Não são trocados itens, mas são verificadas várias coisas. Por conta disso, essa revisão tem um valor de R$ 1.560 e pode ser parcelado em 10 vezes sem juros. Revisão de 50 mil quilômetros ou 5 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Os mesmos itens da primeira e terceira revisão, ou seja, apenas o óleo do motor e o filtro de óleo, além de algumas inspeções feitas no carro. Essa revisão tem o preço aí de R$ 530 com o parcelamento em 10 vezes. Revisão de 60 mil quilômetros ou 6 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Nessa revisão nós temos, novamente, troca de óleo, troca do filtro de óleo, filtro do combustível, filtro de ar do motor, filtro de cabine do ar-condicionado. Só que aqui tem uma novidade. Esta correia aqui, que é a correia de acessórios, ela é responsável por acionar aí, por exemplo, o alternador e até mesmo o compressor do ar-condicionado. Pessoal, essa revisão de 60 mil quilômetros custa R$ 1.258 e pode ser parcelada em 10 vezes sem juros. Só que com 60 mil quilômetros, lembra que com 30 eu disse que eventualmente pode ter aqui pastilha de freio? Então, na de 60 mil quilômetros, pode ter pastilha novamente, seguindo aí uma média. Só que normalmente, quando você faz a segunda troca de pastilha, pode ser necessário também a troca do disco. Esses itens não fazem parte do preço da revisão, são itens cobrados à parte. A revisão somente, o valor que eu falei, são esses itens mostrados aqui. Disco e pastilha são itens eventuais cobrados à parte. Todos os itens que eu mostrei aqui para vocês podem ser pagos em 10 vezes sem juros no cartão de crédito nas concessionárias Peugeot do Grupo Le Mans. Se ainda tem alguma dúvida sobre o processo de revisão, deixe um comentário aqui no vídeo que o nosso parceiro Peugeot Le Mans vai responder para vocês. Tem mais alguns itens que eu não mostrei aqui para vocês, como por exemplo, palheta de para-brisa. Palheta de para-brisa depende muito do estilo de uso do carro. Por quê? Se o motorista tem garagem coberta, lava sempre o carro direitinho, não deixa o carro exposto ao sol e toma bastante cuidado, essa palheta pode durar 20, 30 mil quilômetros, ou até mais. Mas se o motorista deixa o carro, por exemplo, na rua, debaixo de árvore, usa muito o carro em estrada com chuva ou condições adversas, pode ser que essa palheta tenha que ser trocada com 10 mil quilômetros ou até menos, depende muito do uso. Da mesma forma que a palheta, pastilha de freio, disco de freio,
também depende do estilo de condução do motorista. E esses materiais de desgaste aqui não têm garantia, justamente por serem de desgaste. Para fechar, tem aqui ó, o fluido do sistema de arrefecimento. Esse fluido vai aqui nesse compartimento aqui do motor, nesse recipiente. Pois bem, esse fluido, ele normalmente é trocado com 80 mil quilômetros ou 3 anos aquilo que ocorrer primeiro. Entretanto, é necessário fazer inspeções no motor. Dependendo do estilo de uso do carro, pode ser que esse fluido tenha que ser trocado antes desses números. Como a gente viu aqui nesse vídeo, o Peugeot 208 1.0 aspirado na versão Style tem características bastante favoráveis, né? Não é um carro perfeito, tem lá as suas deficiências, mas quando a gente coloca tudo na balança, a gente percebe que ele tem uma condição favorável. E olha, esse carro, pessoal, tem um preço público sugerido de aproximadamente R$ 99 mil, mas se você procurar as concessionárias Peugeot do Grupo Le Mans, eu garanto para vocês que você vai ter uma condição bem diferente para botar esse carro aqui na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.